Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos para mais um resumo, hoje da aula de ontem de 18 de janeiro. Vamos compartilhar a tela como habitualmente para começarmos o nosso resumo. Aqui está ela e vamos então começar com a nossa aula. Como vocês sabem, eu gosto sempre de trazer coisas sobre crianças e jovens. Houve uma notícia esta semana que me trouxe bastante preocupação. A partir do Observatório das Migrações, soube-se que 2,1 milhões de portugueses estão a viver neste momento no estrangeiro, um quinto da nossa população. Mais de 1,5 milhão emigraram nos últimos 20 anos, mais ou menos 15% da nossa população. Portanto, nos últimos 20 anos perdemos 1,5 milhão de pessoas, em que uma grande parte delas, 30% dos jovens entre os 15 e os 39 anos, nascidos em Portugal, foram viver para fora do país. Portanto, um terço da nossa juventude saiu de Portugal. É um valor trágico, um valor terrível para o nosso país. Aliás, em termos de imigração, devo dizer que nós estamos num lugar muito preocupante. A nível da Europa, Portugal é o país com mais nacionais a emigrar, o que dá enfim, uma imagem triste do que é que Portugal está a fazer para atrair as pessoas, os próprios nacionais, para os manter cá, e ao nível do mundo está em oitavo lugar. Oitavo lugar. Somos o oitavo país com mais emigrantes, pessoas a sair. É claro que isto tem consequências difíceis e por isso há que tratar bem as crianças e os jovens hoje, quer como indivíduos, quer como comunidades, a fim de evitar várias coisas. Uma coisa óbvia, para não saírem, e para não saírem têm que se sentir felizes e realizados cá dentro de Portugal. Portanto, tratar bem as crianças e os jovens para eles não se sentirem felizes ao ponto de quererem sair de Portugal. Depois, para conseguirmos travar a catástrofe demográfica que se está a desenhar em Portugal, com a inversão da pirâmide etária, em que temos cada vez mais pessoas idosas e cada vez menos jovens para sustentar o país. E em terceiro lugar, para não desperdiçar trabalho qualificado, que foi aprendido aqui nas nossas escolas, nas nossas universidades, com o nosso dinheiro, e que depois são os outros países no estrangeiro que vão beneficiar desse nosso investimento. E, portanto, por estas razões, não há dúvida nenhuma que temos que mudar a maneira como tratamos as nossas crianças e jovens. Se a situação ainda não é trágica, por curiosidade, ficam a saber que tal é devido aos imigrantes. É verdade. Se não fossem eles, nós teríamos um gravíssimo problema de natalidade e de renovação de gerações, porque eles vêm e têm filhos, e em segundo lugar, as nossas pensões seriam muito mais reduzidas. Vejamos porquê. Segundo o relatório Indicadores de Integração dos Imigrantes, o relatório estatístico anual 2023, com origem também no Observatório das Migrações, descobrimos nesse relatório que em 2022 o trabalho dos imigrantes contribuiu com 1.861 milhões de euros só para a Segurança Social. Portanto, não estamos a falar de impostos, de IRS, de IVAs, nada. Só para a Segurança Social, os descontos que os imigrantes fizeram deram a quantia de 1.861 milhões, o que é mais de 7 vezes as prestações do Estado que foram dadas aos imigrantes. Portanto, ao contrário daquilo que é habitualmente aí divulgado por alguns políticos, os imigrantes têm um saldo francamente positivo de 1.654 milhões de euros de contribuições para a Segurança Social. Um saldo positivo, nunca um saldo negativo. Ao contrário do saldo financeiro dos nacionais, que é francamente negativo. Veja-se aqui o gráfico que aparece naquele relatório que eu referi, em que cá está as contribuições dos imigrantes foram mais ou menos sempre subindo, principalmente nos últimos anos, e as prestações do Estado foram sempre muito menores do que as contribuições que eles fizeram, dando, portanto, o tal saldo positivo de 1.604 milhões de euros. E para que é que serve esse saldo positivo? Diz o próprio relatório que a população estrangeira residente em Portugal
tem um papel importante para contrabalançar as contas do sistema de segurança social, contribuindo para um relativo alívio do sistema e para a sua sustentabilidade. Infelizmente, é contribuir apenas para um relativo alívio, não serve para pôr as contas do sistema de segurança social no positivo, mas alivia e contribui para a sua sustentabilidade. Ou seja, no fundo, os descontos dos imigrantes para a segurança social estão agora a ajudar a pagar as nossas reformas e a de todos os nossos idosos. Há algo a refletir quando se fala de mal dos imigrantes. Como eu às vezes posso ser acusado de estar sempre a trazer notícias preocupantes, tristes, aqui trago uma notícia positiva. Eu já falei anteriormente do PISA, dos nossos resultados não terem sido assim tão maus. E agora trago também um estudo sobre as competências de inglês em todo o mundo, nomeadamente em 113 países, e adivinhem em que lugar é que Portugal ficou. Oitavo lugar. Em 113 países ficou em oitavo lugar. Na Europa, em sétimo. Vejamos os 10 primeiros países. Com a classificação máxima das competências de inglês, de leitura, escrita, falar, etc. E o que é que nós vemos? Vemos que temos os países do norte da Europa, até Portugal, Holanda, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Bélgica, não é bem no norte, mas para o centro. O único país que não pertence a este grupo é Singapura e depois Portugal. Portugal significa que Portugal ficou à frente, por exemplo, está aqui visto, da África do Sul, da Alemanha, e reparem, de todos os países do sul, do Mediterrâneo, do sul da Europa, ficamos à frente da Espanha, da França, da Itália, da Grécia, portanto, é algo que nos podemos sentir orgulhosos e é uma emoção positiva. O orgulho é uma emoção positiva quando em conta peso e medida, porque nos motiva a fazer melhor. E, portanto, aqui fica esta boa notícia. Continuando a aula da aula, portanto, a matéria da aula passada, nós tínhamos visto que a psicologia positiva, numa sua primeira fase, nos convidava a cultivar estas atividades, chamamos assim, atividade física, gratidão, otimismo, esperança, pensamento positivo, o evitamento da comparação social, valores e objetivos. Isto tudo coisas de que eu falei nos anos em que lecionei a disciplina ao encontro da felicidade, mas ainda também da compaixão e a autocompaixão. Atenção aqui, a compaixão não é o mesmo que piedade, não é coitadinho, que pena que eu tenho dele, não, a compaixão é empatizar com o sofrimento do outro e sentir a vontade e fazer algo para aliviar esse sofrimento, ou pelo menos para o fazer desaparecer. Isto é que é a compaixão. A bondade e a generosidade, a bondade, uma qualidade que eu considero talvez das mais importantes, se não a mais importante, portanto, bondade, sermos bons e generosos, ou seja, atuarmos de forma bondosa também para com os outros. As relações sociais, já vimos como elas são importantes, temos visto sempre, quase em todas as aulas isso é referido. O contacto com a natureza, há experiências muito interessantes que demonstram claramente que o contacto com a natureza melhora os nossos estados de espírito, melhora o nosso estado físico. O perdão, para não sermos consumidos pelo ressentimento, pela raiva, etc. As experiências de fluxo, que são aquelas experiências de vida em que nós não damos conta do tempo passar, e que passam, que são tão agradáveis, estamos tão mergulhados nelas que nem damos conta do tempo passar. E a meditação como forma de alterar, fazer uso da neuroplasticidade do nosso cérebro, e podemos alterar configurações do nosso cérebro para adquirirmos um maior bem-estar. Isto era a psicologia positiva 1.0, portanto, muito centrada no eu, não é? No individual. A psicologia 2.0 vem acrescentar, não nega nada disto, apenas vai acrescentar mais alguns aspectos, que é aqueles que eu vos vou falar agora a seguir. Em primeiro lugar, reconhece o potencial positivo também das emoções negativas. A psicologia positiva 1.0 normalmente dava muito mais valor às emoções positivas do que às negativas. E atualmente reconhece a utilidade das emoções negativas, nomeadamente no sentido de orientar
nos orientarem, protegendo-nos do que de mal nos pode acontecer, de possíveis perigos, e de nos orientarem para melhores formas de vida. Reconhece a existência de um lado sombrio na natureza humana, onde existem emoções negativas, existe este lado sombrio. Um lado sombrio que não tira a esperança, não é? Porque a psicologia positiva 2.0 reconhece também a possibilidade de trazer à tona o melhor de nós. E por isso ela dá ênfase aos valores humanísticos, tolerância, solidariedade, a aceitação do outro, principalmente em relação aos mais fracos, aos mais pobres e aos mais oprimidos. Isto é, em relação àqueles que mais precisam destes valores humanísticos. Reconhece também os contributos individuais e dos outros para a felicidade, leva em conta as necessidades essenciais das gerações futuras, portanto, não se centra egoisticamente apenas na nossa época, tem em consideração as gerações futuras, reconhece também a influência dos contextos em que nós habitualmente vivemos, influência sobre a nossa qualidade de vida, isto é, basicamente, não podemos ser felizes num mundo que seja violento e triste. Portanto, a importância desses contextos. Reconhece também que a felicidade pode ser muitas vezes um subproduto da participação competente, e já vamos falar porque eu digo competente, da participação competente em projetos e atividades de grande valor, ou seja, atividades que não têm, projetos e atividades que não têm como foco principal ou primeiro, foco primeiro, a obtenção do bem-estar próprio, mas que dão sentido à nossa vida. E porquê é que eu falo em participação competente? Porque aqui competente é no sentido de nós fazermos bem o que estamos a fazer. Porque se nós não fazemos bem o que estamos a fazer, isso vai minar a nossa autoestima, a nossa autoimagem e, portanto, não contribui muito para a positividade e para o bem-estar. Portanto, convém que a participação seja em áreas onde nós sejamos competentes, onde nos seja fácil e relativamente rápido adquirir as competências necessárias. Em conclusão, a psicologia positiva 2.0, para além da aprendizagem e prática das técnicas positivas de que falámos atrás, exige de nós, de facto, um sentido de responsabilidade pessoal e social e de virtude cívica, coisas que só vêm se forem fundamentadas nos nossos valores mais fortes e elevados. Porquê é que existe esse sentido de responsabilidade? Porque se os outros são importantes para a minha felicidade, se o contexto que me rodeia é importante para a minha felicidade, se é que não é mesmo determinante, nós também temos a obrigação moral, a responsabilidade de sermos esse contexto positivo, essa influência positiva também para os outros. Daí a psicologia positiva 2.0 focar-se muito nesta responsabilidade, tanto relativamente a nós próprios como relativamente aos outros, no sentido de uma vida melhor. A matéria desta aula foi baseada neste livro. Aviso já que eu não comprei este livro, porque o seu preço é perto de 300 euros. E, portanto, não o fiz. Consultei na editora, que é a Springer, consultei os capítulos, houve alguns capítulos que me interessaram, fiz uma busca no Google e, felizmente, os autores de alguns desses artigos publicaram na net esses artigos e, portanto, isso tive acesso a eles. E foi assim que eu preenchi esta aula. Claro, vocês, os meus alunos atuais e antigos, já reconheceram que muito destas ideias que aqui estão, já eu as defendia anteriormente, sem ser preciso, na verdade, ir buscar a este livro. Mas, como eu digo, é melhor uma opinião fundamentada na ciência do que uma opinião fundamentada apenas numa opinião pessoal. E, portanto, está aqui o comprovativo, digamos assim, de que não foi meramente uma opinião pessoal o que eu aqui vos estive a expor. E chegamos assim ao fim, agradeço a vossa atenção, desejo-vos a todos um bom fim de semana, uma boa semana, até à próxima quinta-feira, com saúde, alegria, boa disposição, amor, paz,
tudo o que faz de bom, a nossa vida e que nos traz bem-estar. Mais uma vez, obrigado a todos e até à próxima quinta-feira.